Você vai ver no Jornal da Assembleia. Deputada Jó Pereira faz pronunciamento sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro. Ela pediu o fim da violência e alertou a população sobre não reencaminhar notícias falsas na internet sobre a vereadora. E mais, o deputado Galba Novaes fala sobre a reunião da CCJ que analisa vetos do governo que trancam a pauta de votações no plenário. Veja no Jornal da Assembleia, que começa agora. Olá, a deputada Jó Pereira foi à tribuna e fez um pronunciamento sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro. Ela defendeu o fim da violência e chamou a atenção da sociedade para evitar o reencaminhamento de notícias falsas na internet sobre a vereadora. Já o deputado Galba Novaes abriu o expediente com um pronunciamento em que parabenizou o vereador Galba Novaes Neto por assumir a direção do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor em Alagoas, o antigo PROCON. No expediente da sessão ordinária desta terça-feira, o deputado Galba Novaes usou a tribuna para parabenizar o vereador Galba Novaes Neto pela posse como diretor-presidente do PROCON Alagoas. Parabenizar o vereador por Maceió, Galba Novaes Neto, pela sua nomeação e posse no PROCON Alagoas. E quero desejar-lhe sucesso, que essa oportunidade dada pelo governador Renan Filho possa lhe trazer uma nova experiência e construir uma relação propositiva para uma sociedade que precisa muito do trabalho pedagógico, mais do que o punitivo. Digo isso ratificando a minha defesa sempre em prol da política educativa. Em seguida, a deputada Jó Pereira também fez uso da tribuna para lamentar a morte da vereadora pela cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada na última quarta-feira. Subi a essa tribuna hoje e, como todo brasileiro, para exigir a apuração desse brutal crime de Marielle. Essa jovem parlamentar que tinha importantes pautas e contribuições, disposta ao contraditório, na busca do exercício das suas ideias. Essa jovem, bela e guerreira mulher negra, que no seu exercício parlamentar buscava representar o sonho de muitos de ter uma vida mais digna e de políticas públicas transformadoras. Mataram a Marielle, silenciaram o seu tom de voz, mas ecoará pela eternidade as suas palavras e os seus ideais. A parlamentar chamou a atenção para a necessidade de evitar notícias falsas na internet, como as que estão circulando nas redes sociais após a morte da vereadora. Muitos algozes escondidos no anonimato na produção do fake news. Intolerável. Atitude que põe em risco a nossa frágil democracia. E eu chamo a atenção que, mesmo que qualquer das notícias que foram implantadas viesse a ser uma verdade, ainda que fosse, coisa que está se demonstrando que não é verdadeiro, mesmo assim, senhoras e senhores, Marielle jamais poderia pagar por qualquer erro seu de conduta ou de pensamento com a própria vida. A deputada Jó Pereira ainda defendeu o fim da violência contra mulheres, jovens, negros e outros inocentes. Esses ideais, assim como a parlamentar, Marielle também compartilhava. Violências contra mulheres, jovens, pessoas inocentes, policiais militares, homens e mulheres do campo e contra pessoas que sofrem violência em consequência de suas opções, sejam elas religiosas, sexuais ou por ideais que contrariam o interesse daqueles que se acham no direito de não ter o contraditório. E a sessão desta terça-feira foi interrompida para apreciação dos vetos do governo na Comissão de Constituição e Justiça. Sem a análise e votação dos vetos, os deputados estarão impedidos de votar qualquer outra matéria em plenário. Com a pauta trancada por causa de vetos governamentais que ainda não foram apreciados, antes da ordem do dia desta terça-feira, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, deputado Sérgio Toledo, pediu a suspensão da sessão para que a comissão pudesse se reunir. Vossa Excelência, assim, determinar, suspender a presente sessão para que a gente possa ir às comissões analisar projetos
para ser incluída ainda na pauta, senhor presidente. Por quase 2 horas, os parlamentares estiveram reunidos na sala das comissões para apreciar os vetos. E ao retornarem da reunião, por falta de quórum, a sessão foi encerrada. Na realidade, a pauta está trancada. Nós, regimentalmente, não podemos votar nenhuma matéria quando existe trancamento de pauta, ou seja, quando exceder os 30 dias. Então, diante disso, houve a reunião da Comissão de Justiça, onde alguns vetos já foram apreciados, apresentados, e aí não teve como retornar à sessão. Então a sessão está suspensa até que seja destrancada a pauta para que a gente toque, volte à normalidade na questão regimental e possa tocar as matérias sem dificuldades. De acordo com o vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Galba Novaes, outra reunião será marcada para dar continuidade à apreciação dos vetos. Foi marcada outra reunião da comissão, que será avisada pelo presidente, e assim a gente possa, na realidade, zerar essa pauta para votar a normalidade dos trabalhos. Encerramos aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Continue com a nossa programação e até logo mais.